Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do estudo da lição no canal Luz no Escuro. Estamos esta semana analisando a lição número 10, que diz Maridos e esposas juntos na cruz. Mas antes, deixe-me agradecer aos nossos queridos amigos. Nós temos o Kimbezi, que nos escreve de Angola. Nós temos também a Alcinda Baera, que vem de TED. Nós temos também o nosso querido amigo Dário Isildo, que nos assiste da Machixe. Temos também, diretamente de Minas Gerais, a Lavina Gomes. Nosso muito obrigado a vocês que têm acompanhado o nosso conteúdo e têm colocado muita força. E nós agradecemos por isso, que Deus possa vos abençoar. E como vocês veem, temos uma convidada muito especial. Ela vai poder ter este momento para poder saudar. Muito obrigada. Saúdo a todos que nos assistem através desta plataforma. E quero também agradecer a Deus pelo privilégio de participar deste programa. Eu sou Clara Par, sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Rombana. Muito obrigado por fazer parte deste programa. Conforme eu estava a dizer, vamos analisar a lição número 10 e nesta lição estamos a analisar especificamente o capítulo 5, que na verdade é uma continuidade, porque na lição passada, na semana passada, nós analisamos os primeiros versículos do capítulo 5 e justamente nessa semana vamos dar continuidade a partir do versículo 21 a 33. E olhando para o versículo 21, nós encontramos um aconselhamento do apóstolo Paulo, que ele aconselha os cristãos a submeterem-se uns aos outros, não é? De modo a criarem bons relacionamentos entre si. E nós encontramos aqui vários ensinamentos vindos do apóstolo Paulo, que são muito importantes para os nossos relacionamentos. Olhando para os versículos 22 a 24, vou aqui tomar a leitura, temos o seguinte: Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Nós encontramos ali o primeiro aspecto que o apóstolo Paulo toca, não é? Que é a questão das mulheres estarem ou serem sujeitas ou submeterem-se aos seus maridos. O que é que isso significa, na verdade? Mulher ser sujeita ou submeter-se ao marido. Muito obrigada. Realmente estamos a tratar nesta semana de uma lição muito importante para os nossos lares. Talvez antes frisar que o casamento foi divinamente estabelecido no Jardim do Éden, como nós todos sabemos, e foi confirmado por Jesus como uma união vitalícia. Significa que o casamento, a partir do momento que acontece, não é algo que deve terminar. É uma união vitalícia entre o homem e uma mulher. E para Cristo, o companheirismo matrimonial é com Deus e depois com o cônjuge. E também só deve ser assumido por duas pessoas ou dois parceiros que partilham a mesma fé. O amor mútuo, a honra, o respeito e a responsabilidade constituem a estrutura desta relação. Exatamente. Indo concretamente à questão que o irmão levantava, nós sabemos que a igreja é sujeita a Cristo. E a mulher também deve submeter-se ao seu marido, não como um chefe. Ao submeter-se ao marido, não é porque o marido deve ser o chefe daquela mulher, mas sim como Cristo. Porque nós temos esta comparação de igreja e da mulher. Deve-se olhar para a submissão ao seu marido como Cristo, o nosso Salvador e protetor. O significado de submissão é manter o marido em alta consideração. Temos que respeitar, reconhecendo e apreciando. Quando nós apreciamos o nosso esposo como nosso protetor, nosso auxiliador, não significa que estamos a olhar para ele como nosso chefe, mas pelo contrário, como cabeça da família, cabeça do corpo, que tudo o que acontece no corpo é comandado mesmo por esta cabeça. Não existe nenhum fundamento na Bíblia
que nos mostra a ser considerada a mulher como inferior em relação ao marido. Ok. Não. Apesar do cristianismo também proclamar a igualdade de dignidade entre homens e mulheres, mas sempre há necessidade de esta mulher perceber que isso não lhe leva a ser mais que o homem. Ok. Ela sempre deve respeitar o homem, Respeitar. elevar o homem, considerar o homem como seu provedor, Ok. como seu protetor. Ok. Muito obrigada. Muito bem. Falava aqui de amor, não é? A mulher submeter-se ao marido como forma de mostrar o amor. E esta é a fórmula, na verdade, não é? Porque quando nós mostramos ou quando nós fazemos as coisas com amor, existe aí uma harmonia. Da mesma forma que a igreja, os irmãos, eles submetem-se a Deus, eles obedecem a Deus, mostrando o amor. Eles, por exemplo, você se priva de trabalhar num dia específico e vai e adora a Deus, mostrando que você ama a Deus, faz com amor. Da mesma forma, aconselha o apóstolo Paulo a mulher a demonstrar este amor a partir das suas ações, que assim pode haver harmonia. E continuando, nós temos aqui o versículo 25, aliás, o versículo 23 tocou ali a parte da cabeça, o homem como a cabeça. E este versículo realmente nos traz o homem como quem é cabeça. O que é que isso significa? Olha, o fato de o homem ser cabeça na família não quer dizer que ele está numa autoridade de dominar a mulher ou subjugar ou aproveitar esta situação para ser ou para fazer um abuso a ela ou qualquer outro aspecto ou qualquer outro comportamento de errado. Não, mas nós encontramos esta forma ou esta aplicação do homem como cabeça como forma de mostrar que o homem sim tem a posição de quem deve liderar a família, não é? Em primeiro lugar, deve liderar a família espiritualmente acima de tudo. Ele deve, deve estar em posição de acordar muito cedo, pega a Bíblia, ele prepara alguma mensagem para a família e logo de seguida acorda a família. Olha, família, vamos estudar juntos a palavra de Deus. Então, o homem tem esta função. Tudo bem, ele tem a última palavra ou ele guia a família, todos esses aspectos que nós podemos entender, mas a ideia que Deus quer aqui trazer é de que haja um bom relacionamento. A mulher submete-se ao marido e o marido como cabeça, como quem é líder, como quem ajuda a família espiritualmente ou direciona a família no seu crescimento espiritual. E nós temos ainda mais em frente no versículo 25, assim que é, versículo 25, que traz ali um aspecto não menos importante, que é a questão da responsabilidade do homem. Qual é realmente a responsabilidade do homem na família? Muito obrigada, irmão Nelson. Como esteve a detalhar, parte da responsabilidade do homem na família é aquela que o irmão Nelson já falou. Mas também encontramos Paulo aqui a detalhar o maior exemplo que existe do amor que Cristo deu pela igreja. Cristo morreu pela igreja, morreu por nós. E desafiou aos maridos a também desenvolverem esse amor com relação às suas esposas. Eles devem amar as suas esposas como se amam a si próprios. Como Jesus entregou-se na cruz por nós, eles também devem fazer qualquer sacrifício pelas suas mulheres. Os maridos devem amar as suas esposas, os maridos devem cuidar, devem alimentar, devem ser provedores, devem cuidar desta mulher. Ela deve se sentir a pessoa mais amada, a coisa mais amada no mundo pelo seu esposo. E existem homens que batem as suas esposas, são arrogantes, não cuidam. É preciso comprar roupa para a esposa, alimentar a esposa, dizer que a ama. Tudo isso faz parte para que a mulher possa se sentir bem. Porque se a mulher é parte do homem, então ele não está em condições de se odiar a si mesmo. Então ele tem essa responsabilidade de amar a mulher. Ok. Nós temos também um outro aspecto que o apóstolo Paulo nos leva a perceber, que é a questão da igreja como noiva de Cristo. E esta mensagem nós encontramos nos versículos 25 a exatamente 27, que dizem assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela,
para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou alguma coisa semelhante, mas santa e inculpável. Exato. Nós encontramos aqui o apóstolo Paulo a nos dizer que a igreja é noiva de Cristo. O que é que isso significa? O que é que isso nos leva a entender? Muito obrigada. Nós temos esse tema, a igreja como noiva de Cristo. Vamos ver como é que Paulo traz-nos esta abordagem. Paulo comparou esta situação da igreja como noiva de Cristo, olhando para o processo de casamento na sua época. Okay. Como iniciava o casamento desde a altura que o homem aprecia uma mulher, Exato. seguem os preparativos até a consumação do casamento, que é a entrega da noiva pelos pais da mesma ao seu esposo. Então, primeiro ponto, nós vamos ver que Cristo amou a sua noiva, que é a sua igreja, que somos nós. Cristo nos amou. Isso nunca podemos nos esquecer. E é o mesmo que acontecia na altura. O homem primeiro apreciava uma mulher, né? Ele começava a amar essa mulher. Temos também a situação em que Cristo entregou-se por amor à sua igreja, que é a sua noiva. Então, este homem também vai pagar um dote, porque precisa daquela menina, é o que acontecia antes. Então, Cristo também já pagou um dote por amor à sua noiva, por amor à sua igreja, que somos nós. Ele foi pendurado na cruz, porque ele tanto nos amava. Okay. Então, temos também a outra situação em que Cristo prepara a sua noiva, purifica a sua noiva, santifica a sua noiva, não é? Faz isso tudo através do batismo. Então, também esse processo acontecia no casamento, na época do Paulo. O noivo comprava adornos, preparava tudo que era para preparar a noiva para que ela pudesse estar bonita para ele. Exatamente, tudo isso era para embelezar a noiva. Então, temos também a grande promessa que Cristo traz para a sua noiva, para a sua igreja, que é a vida eterna. Cristo depois ele voltará para reivindicar a sua igreja, que é para ela tê-la e apresentá-la a si mesmo. Então, este processo também acontecia na altura de Paulo, em que o pai da noiva ou os pais da noiva apresentavam a sua filha ao seu esposo, nesse caso ao seu marido. Ali já era a consumação do casamento. Qual será a consumação do casamento nosso com Cristo? É quando ele voltar, depois do batismo, nós continuamos a ter a nossa fé, a preservar. Ele vai voltar, vai nos levar, vamos viver com ele eternamente. Então, será essa a consumação da nossa relação com Cristo. Então, nós precisamos nos preparar, precisamos orar, precisamos perseverar, porque precisamos fazer parte desse grande momento que nós esperamos, naquela manhã, quando Cristo voltar. Quando Cristo voltar. Exatamente. Muito bem. E nesta comparação do apóstolo Paulo, nós encontramos que ele faz essa aplicação numa altura em que, no contexto judaico, a mulher é que estava lá, ou que fazia tudo de modo que esteja pronta até que o noivo venha. Então, a mulher é quem ficava à espera do noivo. Lembram da história das 10 virgens? As 10 virgens é que lá estavam à espera do noivo que chegasse e encontrasse a elas enquanto estavam prontas, não é? Assim receber o noivo. E assim será para Cristo, a igreja para com Cristo. A igreja tem a função neste momento de ir se preparando, indo, fazendo, quer dizer, se adornando, uma vez que Cristo diz que vai adornando a sua esposa, de modo que ela esteja bem apresentável. Então, este é o período de noivado, não é, que nós vivemos agora, em que o noivo vem ali e nós precisamos estar prontos para receber o nosso noivo, que é Cristo Jesus, quem é a cabeça. E muito obrigado. Nós ouvimos aqui a voz de uma mãe experiente que ela nos contou. Olhando para a sua experiência, é muito impactante nós ouvirmos como tem sido, de forma assim direta, este aspecto de relacionamentos, porque é um aspecto muito delicado. Nós temos ainda no versículo 31, olhando para o versículo 31, vou aqui tomar a leitura, diz assim o 31: Por essa razão,
O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Um novo aspecto aqui. Já vimos o lado da mulher, que deve submeter-se ao marido, e já vimos também o homem como quem é cabeça, ou como quem também deve amar a esposa, tem a responsabilidade de amar a esposa. Agora estamos a analisar os dois juntos. Nós vimos lá em Gênesis que Deus fez o homem e viu que não é bom que o homem esteja só e fez a mulher de modo que possa lhe auxiliar. O que significa ser uma só carne? Muito obrigada, irmão Nelson. Como acabou de ler no texto agora, que o homem vai deixar seu pai e sua mãe, unir-se a uma mulher e ambos formarão uma única carne. Não é possível cabeça sozinho fazer suas coisas, o corpo também fazer as suas coisas. Exato. Sabemos que o corpo representa a mulher, a cabeça representa o marido. Então, é preciso que estas duas pessoas que se unem formam uma única carne, caminhem juntos. Nós vimos o título da lição, é maridos e esposas juntos na cruz. E dizíamos também na introdução que Cristo, quando estabeleceu este casamento aqui, ele dizia que deve ser de parceiros que comungam a mesma fé. Isso ajuda muito para que continuem a viver como uma carne, porque vão ter a mesma maneira de viver. Vão comungar tudo que eles têm. Sendo uma única carne, não pode haver segredos. Exato. No casal. Tanto em finanças, em outras situações, a minha dor tem que ser a dor do outro. A minha felicidade tem que ser a felicidade do outro. O meu dinheiro tem que ser o dinheiro do outro. A minha pobreza tem que ser também a pobreza de outra pessoa. Infelizmente, nós assistimos mesmo no seio das nossas igrejas, ou da nossa igreja, situações em que estão a viver lá, achamos que é a mesma carne, mas cada qual vive a sua vida. Quando falamos de submissão da mulher, é que, independentemente do nível social ou financeiro que esta mulher tiver, ela sempre tem que ser submissa ao seu marido. Quando falamos do cabeça, independentemente do que ele tem que respeitar e amar a sua esposa. Então, esta união tem que haver uma só carne, somos a mesma pessoa, estabelecidas por Deus, desde o Jardim do Éden, fomos formados e somos uma e única carne quando vivemos juntos. Então, devemos partilhar tudo como uma carne. Devemos orar muito para que o diabo não possa separar esta uma carne. Na mesma carne aparecerem 5 carnes. Isso já pode ser muito complicado. Muito complicado. Muito obrigada. Muito bem. Só para adicionar mesmo, muitos casais também têm falhado um aspecto que é muito importante. É uma só carne, sim, que é o que nós estamos a aprender, mas existe também ali um elemento a considerar a priori, que é a questão de incluir Deus dentro do casal. Se nós falharmos esta fórmula de, em primeiro lugar, buscarmos a Deus, que é a relação vertical que o homem deve ter, um cônjuge tem o dever de buscar a Deus. E quando você busca a Deus, automaticamente você estará bem. Ou como fruto, o seu relacionamento com o seu cônjuge vai estar em perfeita harmonia. Quer dizer, não é possível que quando você apresenta problemas na sua relação, quando a sua relação não está saudável, isso mostra que você não está saudável também para com Deus. Então é necessário nós buscarmos sempre a Deus ou incluirmos a Deus na nossa relação e estará tudo em harmonia. Se calhar, como últimas palavras, queria aconselhar, como alguém responsável por lar e família na Igreja Adventista de Rumbano, aconselhar as mulheres que na sua submissão aos seus maridos, primeiro devem agradar a Cristo. Exato. Não podemos submetermos-nos aos nossos maridos ao nível de até não termos um bom relacionamento com Deus. Primeiro é Deus, como falamos antes, e depois é que são os nossos maridos, ou é o resto. E precisamos orar muito para que Deus possa nos capacitar a sermos boas ajudadoras nos nossos lares. Muito obrigada. Muito obrigado. Nós ouvimos aqui palavras de uma mãe experiente, uma aconselhadora. Muito obrigado a si, caro amigo, por ter feito parte de nós, por assistir a este conteúdo. Nós agradecemos muito por sua permanência e, por favor, coloque aquele seu like e subscreva-se ao canal e compartilhe com seus amigos.
e aguardamos por si numa próxima oportunidade. O nosso muito obrigado.